Olá, muito boa noite, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo você, dona de escola, você, dono de escola, ao nosso oitavo episódio da série Escola de Sucesso. Aqui nós conversamos sobre como você pode aumentar o faturamento e lucro da sua escola para ter mais dinheiro no bolso e menos trabalho em 60 dias. Então, nesse oitavo episódio, nós vamos falar sobre algo que é importantíssimo na sua escola, que é a lucratividade, o lucro. Será que a sua escola é lucrativa? Minha primeira provocação da noite. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Ali Durgante e eu sou empresária e mentora de empresários. Eu ajudo donos e donas de escola a aumentarem o faturamento e lucro da sua escola para terem mais dinheiro no bolso e menos trabalho em 60 dias. Então, como eu falei, esse oitavo episódio da série Escola de Sucesso, nós vamos falar sobre: será que a sua escola é lucrativa? Como você sabe se ela está dando lucro, se ela está empatando, se ela está dando prejuízo? Você sabe disso? Então, eu já vou para a segunda pergunta. Qual foi o lucro da sua escola nos últimos 3 meses? Você sabe? Qual foi a margem de lucro que você teve nos últimos 3 meses? Não sei quando você está assistindo esse episódio, mas pensa 3 meses para trás. Você tem esse cálculo? Você tem esse indicador? Você sabe? Tomara que sim. Eu quero agora contar uma história para você que eu acredito que você já conheça, mas eu quero relembrar ela aqui, que é a história dos 3 porquinhos. Os 3 porquinhos, o meu pai contava muito isso quando eu era criança, eu adorava essa história. Os 3 porquinhos, eles eram irmãos e eles queriam sair de casa. Para sair de casa, eles precisavam ter a própria casa, ou seja, eles resolveram construir sua própria casa. 2 dos porquinhos estavam mais preocupados em curtir o momento, em brincar, em cantar, tocar instrumentos, enfim. E aí eles pegaram os materiais mais fáceis de se coletar perto deles, não se importando com a segurança da casa. O que eles queriam mesmo era construir a casa rápido para poder se divertir. Então, um achou palha, construiu uma casa de palha. O segundo porquinho construiu a casa de madeira. Mas o terceiro porquinho era aquele porquinho focado, que ele queria segurança, ele queria proteção. Então, o que ele fez? Ele deixou a brincadeira de lado e ele foi buscar os melhores materiais para construir a casa dele. O que ele escolheu? Tijolo, cimento. Então ele construiu uma casa forte. O que aconteceu? Você já sabe o final da história, né? Quando veio o lobo mau, ele acabou com a casa de palha, acabou com a casa de madeira. Todo mundo teve que se esconder onde? Na casa de tijolos, que não teve jeito nenhum do lobo mau derrubar. Mas por que eu tô contando essa história? Porque eu quero que você traga isso para sua escola, para sua realidade. Qual é o tipo de escola que você tem hoje? Uma escola de palha, uma escola de madeira ou uma escola de tijolo? Eu tô falando no sentido da gestão. Como é que tá a gestão da sua escola? Pense no lobo mau como crises financeiras, crises no país, uma crise de saúde, que nem a gente teve agora há pouco, né? A Covid, dificuldade para achar colaboradores comprometidos. Isso tudo é uma crise. E a crise é o lobo mau. Como que a sua escola está preparada para uma crise dessas? Ela está de tijolos ali firme ou ela tá de palha, de madeira? Então vamos construir nossa casa? Vamos construir nossa casa aqui. Eu quero mostrar para você como é que a sua escola ela precisa ser construída. Eu trabalho sempre com os meus mentorados, com os meus alunos. Essa casa, tudo que comporta ela, fecha em 10 partes. Você precisa ter 10 partes da sua casa, da sua escola, que são essenciais para que ela realmente dê o resultado que você espera, que é aumento de faturamento e lucro para você ter mais dinheiro no bolso e menos trabalho, porque a gente não quer ficar se matando de trabalhar a vida toda, certo? A gente não quer ficar só plantando, a gente quer colher também. E uma coisa muito importante sobre a lei da colheita é que você não consegue escolher o que você vai colher hoje, mas você consegue escolher o que você vai plantar hoje. O que você está plantando hoje? É o que você quer colher ali na frente? Então vamos lá, vamos construir a nossa escola de tijolos, certo? Aquela escola que realmente vai suportar as crises que vão acontecer. Não é se acontecer, mas é quando acontecer a crise. Então
você tem que estar preparado com a sua escola de tijolos firme para quando vier o lobo mau das crises não vai derrubar ela. Então vamos começar, deixa eu ver se vai enxergar aqui, vamos começar pelo alicerce. Gente, assim ó, não sou desenhista. Sou professora de inglês, sou pianista, sou empresária, sou mentora, mas não sou desenhista. Então, por favor, abra sua mente, tá? Isso aqui é o alicerce da nossa casa. O alicerce, o que vai dar a sustentação, pasme, mas é isso aqui, ó. É a sua mentalidade de empresário. A mentalidade empresarial faz com que você sustente a sua escola, o seu negócio. Porque não adianta nada você saber técnicas, você ter estratégias, você tá tendo um bom faturamento, um bom lucro, mas quando acontece um problema, quando dá um perrengue na escola, você se desespera, você não tem inteligência emocional, você não consegue desenvolver uma rotina para ter disciplina, para conseguir colher esses resultados que você espera. Então, é importantíssimo você ter mentalidade empresarial. Aqui eu vou botar mentalidade, você, espero que esteja aí com o seu caderninho de anotações, anote aí, porque tudo que nós vamos mostrar, tudo que nós vamos ver aqui nessa montagem da casa, elas vão servir para você colocar em prática na sua escola amanhã já. E sexta-feira é dia útil, a gente trabalha também, tá? Então, vamos lá. Mentalidade é o alicerce da nossa casa, ok? Agora nós vamos para as paredes. Parede são duas, tá? Colocamos aqui duas paredes da nossa casa que vão segurar a nossa casa, que é a precificação. Por que precificação? Porque se você precifica, se os seus preços estão corretos, ela sustenta a escola. Agora, se seus preços estão errados, estão abaixo do ideal, não vai cobrir os custos que a escola tem e muito menos gerar lucro. Eu já peguei muito cliente de consultoria que estava com os preços abaixo do ideal e tinha produtos que eles vendendo tinham mais prejuízo do que se deixasse o produto parado, tá? Então tem que cuidar se a precificação da sua escola está correta, 100% correta, tá? A outra parede, eu vou ficar aqui na frente um pouquinho, é importantíssimo que eu sempre falo, a reserva da tranquilidade. O que é a reserva da tranquilidade? É uma reserva financeira em que quando acontecer algum perrengue na escola, você tá seguro, você consegue dormir tranquilo, porque você sabe que tem esse valor aqui em caixa, que se você precisar, você consegue ir lá e resgatar e tapar esse furo que talvez aconteça, certo? Então, a reserva financeira, dona de escola, ela ajuda na sua sanidade, porque você não fica desesperado se der algum problema, certo? Não pode ser, você não pode levar a gestão da sua escola naquele estilo que vende o almoço para comprar a janta. A reserva, ela nos protege de várias coisas. Quer ver um uso muito legal da reserva? Se você tem uma reserva para esse tipo de coisa, que, por exemplo, eu tenho uma reserva na escola para pagar 13º e férias. Por quê? Não sei se é o seu caso, mas o meu caso, eu dou férias, o salário e o 13º acontecem tudo no mesmo mês, entre novembro e dezembro. Então pensa, cada colaborador da escola ganha 3 salários em questão de 1-2 meses, tá? Então para a empresa, para a escola, é bem pesado se você não tem essa reserva, se você tem que tirar sempre do giro. E aí o que acontece? O seu gerente do banco, muito queridinho, ele vai te mandar uma mensagem, vai te ligar dizendo que tem empréstimos maravilhosos para você pagar os 13º dos seus funcionários. Aí ele faz aquele jurinho para você pagar em 12 parcelas, ou seja, quando você estiver terminando de pagar esse empréstimo, já está na hora de pagar 13º de novo. Então não faça essa bola de neve. Faça uma reserva, faça a reserva da tranquilidade, que tem locais corretos para você colocar esse dinheiro para ele ir rendendo. Ou seja, não é deixar parado na conta corrente, caderneta de poupança que perde para inflação, ou deixar no cofre. Não, ele tem locais
locais específicos para a gente colocar a reserva, certo? Vamos lá, vamos para a próxima parte da nossa casa. Muito bem, aí nós temos uma viga aqui em cima. Essa viga aqui, ela vai sustentar o nosso telhado. Essa viga, ela é importantíssima, ela precisa ser muito forte. Separação das finanças. Isso aqui é um desafio para grande maioria dos empresários, dos donos de escola, é separar o que é da escola e o que é do empresário, o que é da empresa, o que é do empresário. Não tem como toda vez que a escola fatura mais, você pega um dinheiro a mais. Ela faturou menos, você pega menos. Empatou, você não pega nada, então? Ou seja, é muito importante você entender que o seu prolabore, ele tem que ser fixo. Não é um prolabore de acordo com o que entra na escola. O prolabore do empresário é fixo, ok? E aí o que ele vai, o que você vai retirar a mais, isso se chama divisão de lucros, e isso, como eu sempre falo, acontece de 1 a 2 vezes por ano. Não é sobrou, pega, sobrou mais, pega mais. Divisão de lucros é de 1 a 2 vezes por ano. Então você vai definir o seu prolabore e aí você vai retirar aquilo fixo. Até 3 vezes por mês você pode fazer retiradas na escola, certo? Não é fazer retirada toda hora. Você vai pegando, vai pagando tudo suas contas com o cartão de crédito da escola, com a conta PJ. Você precisa ter sua conta de pessoa física para separar as coisas. Ainda mais se você tem, por exemplo, se o seu caso é, você recebe parcela de curso, parcela ou pagamentos de material didático, se você vende material didático para o seu aluno, você precisa também, o ideal é que você tenha 2 contas separadas. Uma para receber valor de material e a outra para receber valores de curso das suas aulas, tá bom? Então, fizemos a viga aqui de separação das finanças. Aí, nós temos aqui 2 colunas. Eu vou botar dentro da nossa casa, vou botar 2 coluninhas aqui, que vão também sustentar essa viga aqui. Essas 2 colunas se chamam fluxo de caixa. Tá acompanhando aí? Tá anotando? Porque isso aqui é o que vai fazer a diferença entre as escolas de sucesso e as escolas que fracassam. E aqui nós temos colaboradores e clientes encantados, tá? Aqui vamos falar um pouquinho aqui do fluxo de caixa. O fluxo de caixa é quando você tem, aqui é o controle e a análise do fluxo de caixa, certo? Então como é que eu faço o controle? O controle é o registro. Tudo que entra, tudo que sai da escola, você tem que ter esse controle. Ah, mas eu tenho uma pessoa que faz pra mim, eu tenho financeiro, eu tenho contador, eu tenho uma secretária. Não interessa quem é que faça. Você precisa checar, precisa estar junto. Parte financeira é a sua parte, não é o operacional. Ah, mas eu adoro dar aula. Bom, mas você precisa ter tempo para cuidar do financeiro da escola, ok? Então, o fluxo de caixa tem que ser controlado com esses registros de entrada e saída e tem que ser analisado. Ou seja, opa, eu tô com um custo muito alto aqui. Será que eu consigo diminuir? Eu acho que isso aqui a gente consegue melhorar, consegue aumentar o preço, por exemplo. Esse curso, esse material, esse serviço que a gente presta, a gente pode aumentar o preço. É só através do controle e análise do fluxo de caixa, certo? Colaborador e cliente encantado. Primeiro colaborador, sempre, primeiro o seu colaborador. Porque eu sempre digo que colaborador, se você cuida bem do seu colaborador, ele vai cuidar bem do seu cliente. Então, você tem que encantar, fazer com que ele se sinta bem lá dentro. E colaboradores que realmente estejam engajados, que agreguem valor para a escola. Não é aquele sanguessuga, aquele reclamão, aquele atirado nas cordas. Esse você tem que se livrar sem dó nem piedade. Hoje mesmo eu estava falando com uma cliente de consultoria, ela disse, pois é, a gente ficou com pena de demitir ali em dezembro para não passar um Natal e um Ano Novo ruim. Gente, você tem que ter pena do seu dinheiro que você está pagando para uma pessoa que não está dando retorno. Uma pessoa que está mexendo no celular enquanto no horário de trabalho. Eu sempre digo, uma coisa que eu gosto de falar é que existem várias formas da gente roubar alguém. Ah, mas eu não roubo. Será que não? Quando a gente é funcionário, o nosso chefe, ele nos paga por aquele
Geralmente, nós recebemos por hora, certo? Por hora trabalhada. Nós fazemos 40 horas semanais, 20 horas semanais, não interessa. Mas aquelas horas são dedicadas ao negócio que está nos pagando o salário, ao nosso chefe. Quando a gente usa essas horas que são pagas para fazer coisas pessoais, a gente está roubando o nosso chefe. Porque eu estou roubando esse dinheiro que ele está me pagando para trabalhar no negócio, eu estou usando para mim. Certo? Então, converse com o seu colaborador se realmente você acha que ele pode, ele tem potencial, ele pode mudar, enfim, conversa com ele. Não adianta, você não tem mais clima, liberta ele. Não veja a demissão como algo ruim, é algo maravilhoso para ele e para você, para a empresa, para a escola. Você está libertando ele para ele poder procurar um local onde ele realmente se encaixe, onde ele consiga entender o propósito e viver o propósito daquele negócio. Porque no negócio da gente, ele não se encaixou, não conseguiu entender o propósito, certo? Então, colaborador encantado e aí, consequentemente, seus clientes também estarão. Cuide dos seus clientes. Eles são, obviamente, as pessoas que vão trazer o aumento de faturamento para a sua escola. Então, é importantíssimo a gente focar no cliente. O meu aluno, que já é meu aluno, e aquele que está lá me buscando nas redes sociais. Ok? Vamos agora adiante. Nós temos o que está faltando aqui em cima? O telhado. O telhado, ele vai proteger a sua escola. O que vai proteger a sua escola? O planejamento estratégico. Ai, Ali, mas eu não sei como fazer um planejamento estratégico. Você tem que ter controle do fluxo de caixa para você poder fazer um bom planejamento estratégico, porque daí você conhece os seus números. Porque eu vou planejar em cima do quê? Ah, eu quero aumentar meu lucro em 30 mil reais por mês. Mas você sabe quanto é que está seu lucro hoje? E se o seu lucro tiver zero? Como é que eu vou sair de 0 para 30 mil? Então, para eu fazer esse planejamento estratégico, eu tenho que conhecer toda a escola como é que tá. Inclusive, a minha reserva da tranquilidade, eu preciso saber quanto que eu preciso ter de dinheiro guardado, investido, para realmente proteger a escola, tá? Então, quando eu tenho esse conhecimento aqui, aí eu consigo fazer um planejamento estratégico de ponta, ok? Agora nós vamos para outra parte bem importante, que são as aberturas. Eu vou botar aqui uma janela e uma porta. As aberturas são justamente o que mostra o que tem a sua escola. O que é mesmo? Vamos ver se você sabe. Marketing, óbvio, né? Marketing e vendas. A gente tem que sempre aumentar as vendas, porque no momento que eu aumento as matrículas, por exemplo, vendas são as matrículas. Quando eu aumento as matrículas, eu aumento o faturamento. Nem sempre aumento o lucro, certo? Porque para aumentar o lucro, a sua precificação tem que estar correta, o seu fluxo de caixa tem que estar equilibrado. O que quer dizer isso? Suas despesas não podem estar muito altas, ok? Para quando você aumentar o número de vendas, você consegue aumentar grande o seu lucro também. Ok? Marketing e vendas, porque ele está mostrando a sua escola, está mostrando a cara da sua escola. E aí nós temos, vamos ver se nós já botamos todos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí nós temos agora o último, que é... Na real, aqui marketing e vendas, eles contam como um, porque é a sua... são as aberturas, é uma parte da casa. Falta você aqui.
né? Ó, eu só sei fazer bonequinho de pauzinho mesmo. Então, vamos fazer bonitinho aqui, pelo menos, né? Aqui tá você. Mas o que é que você entra aqui nessa estrutura toda? Você precisa ter uma boa administração do seu tempo, tem que cuidar bem do seu tempo. E esse tempo não é ficar 10, 12, 14 horas dentro da escola. Administrar o tempo para você trabalhar o suficiente para fazer a sua escola aumentar o faturamento e lucro, e precisa ter tempo para você e a sua família. Então, boa administração do tempo e duas coisas aqui. Cuidado com a saúde. Por que eu digo isso, gente? Porque eu conheço, né? Eu conheço e também tenho clientes que quando eles começaram com a mentoria, eles tomavam muito remédio para ansiedade, depressão, para conseguir dormir, coisa que antes de terem negócio não faziam uso. Então, isso compromete a saúde. Eu fui uma que eu tive bastante problema de saúde. Não bastante, mas eu tive problemas de saúde algumas vezes por conta do estresse dentro do meu negócio. Eu tive problema com obesidade. Como a minha imunidade estava muito baixa, eu tinha crises de rinite alérgica seguidamente. E isso tudo era fruto do estresse. Pergunta hoje se eu tenho, nem me lembro a última vez que eu tive crise de rinite alérgica. Eu consegui eliminar vários quilos da minha vida. Para mim é sempre uma briga entre eu e a balança, é normal. A gente ali não se entende maravilhosamente bem, mas hoje eu tô 1000 vezes melhor do que era antigamente, quando eu tava super, ultra, mega estressada e levava as minhas escolas com uma ferramenta só. Sabe qual é que era? O achômetro. Já usou o achômetro? O achômetro é aquela ferramenta que você não tem noção de como é que tá os números da sua escola, e aí você vai, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E isso compromete os seus resultados na escola, isso compromete a sua qualidade de vida, isso compromete os seus resultados. Então, só coisa ruim. Então, aqui nós colocamos a casa de tijolos. Como é que a sua escola tem que ser? Espero que você tenha conseguido anotar tudo, porque no vídeo fica pequenininho, mas que você tenha anotado todas essas partes que são essenciais para a sua escola ter os resultados que você quer, que você merece. Um crescimento constante e sustentável. Não é uma coisa que eu vou alavancar de matricular, vou bombar de vender e ali na frente a coisa vai começar a degringolar. Então, quando eu cuido de todas essas áreas aqui, que são 10 áreas da sua escola, aí sim você consegue ter resultados sólidos, profissionalmente e pessoalmente também, ok? Então, nós vamos fazer o seguinte. Agora eu vou pegar uma dessas partes da casa aqui, porque nós estamos falando hoje de lucro, certo? Então, eu vou pegar uma das partes da casa, que é o fluxo de caixa. O fluxo de caixa, ele vai nos dizer se você está tendo lucro ou não. O fluxo de caixa, gente, ele é o raio-x financeiro da sua escola. Ele que vai dizer se a escola está saudável ou se ela está agonizando. Ok? Então, fluxo de caixa. O que eu tenho que registrar? Lembra que é controle e análise. Então, no controle é o registro, certo? Então, eu tenho que ter esses 3 pilares aqui, ó. Registrar. Vou botar aqui embaixo. Analisar. E planejar. A execução vai para a equipe, claro, vai um pouco para você, mas a execução vai para a equipe. Então, registrar, precisa ser registrado todas as entradas e saídas.
Analisar como é que estão esses números, está muito alto, está muito baixo, onde é que nós vamos mexer, porque daí a gente consegue planejar. Não tem como a gente planejar sem analisar. Não tem como a gente analisar sem registrar. Então, um depende do outro, certo? E o que a gente vai registrar? Faturamento, ou seja, quanto que entrou de receita na escola, tá? Receita real, aquela que realmente entrou no caixa da escola, porque às vezes você tem o faturamento de vendas, você tem a receita de vendas, mas foi feito parcelado, ou foi feito no cartão de crédito que só entra daqui a 30 dias. Então, você foi minha tampa. Então, o faturamento é tudo que entra na escola, só que daí eu gosto de dividir o faturamento de vendas e o faturamento caixa, que é aquele que entrou no seu caixa, aquele dinheiro que... débito que entra no dia seguinte, o Pix, o dinheiro, enfim, tá? O faturamento. Agora nós vamos para as despesas. Aí nós temos aqui despesas variáveis. Vamos falar um pouquinho dela, tá? O que são as despesas variáveis? Tudo que tem a ver com o seu produto ou serviço, tá? Tudo que você, quando você vende, você tem esse custo. Se você não vende, não tem. Quer ver um exemplo? Comissão para vendedor. Se ele matricula, você tem que pagar a comissão. Se ele não matricula, não tem esse custo. Notas sobre o faturamento. As notas fiscais são sobre o faturamento, né? Então, se você fatura mais, você paga mais. Fatura menos, paga menos. Frete. Se você trabalha com material didático, você tem o frete. Ou o próprio material didático também. Se matriculou, tem que comprar material didático. Não matriculou, não. Brindes. Se você dá brinde para o aluno que matricula, você manda alguma coisa para ele, ou você entrega alguma coisa para ele, isso tudo é despesa variável, porque se você matriculou, tem o custo, não matriculou, não tem. Claro, então, despesas variáveis, tudo que é linkado ao produto e serviço que você vende. Logo em seguida, vem os custos fixos. Custos fixos, que esse aqui não, esse diferente dos variáveis, o custo fixo, faça chuva, faça sol, você obrigatoriamente tem que pagar. Você faturando 100 mil por mês, faturando 0 por mês, você vai ter que pagar. Quem são eles? Aluguel, luz, água, telefone, internet, salários, o seu Prolabore, o seu contador, se você tem software de gestão, sistema na escola, tudo é custo fixo, porque não tem a ver com o seu faturamento, não tem a ver com as vendas. Você matriculando ou não matriculando, você vai ter que pagar, por exemplo, imposto sobre a folha de pagamento dos funcionários. Tem que pagar, independentemente de você ter um faturamento mais alto ou mais baixo. Certo? Custos fixos, então, não mudam. Aí nós temos a próxima despesa, que na real é um investimento, né? Que são os investimentos. Os investimentos, como o nome já diz, eu vou investir em algo esperando retorno. Então, o que é considerado investimento? Se você patrocina um evento, uma festa, que você consegue expor o seu material, mandar um vendedor lá para pegar mailing, enfim, o que você consegue ter de retorno, isso se chama investimento. Quer ver outro investimento? Quando você consegue pagar treinamentos para sua equipe, você faz mentorias, cursos, toda essa parte de treinar, de melhorar, porque você vai ter retorno, é investimento. Se você melhorou a estrutura da sua escola, digamos que você tem um prédio físico, você melhorou a estrutura da sua escola, esperando ter mais alunos, isso é um investimento. Não, eu melhorei, isso aqui é uma coisa que sempre confunde, tá? Então, eu vou repetir aqui.
quando a gente modifica a estrutura do prédio que você está para atrair mais alunos, por exemplo, eu preciso aumentar, eu tive que aumentar a minha escola, porque um problema bom que a gente tem é quando o vendedor matricula demais e a gente tem que aumentar o tamanho da escola ou até se mudar de prédio. Então, quando a gente aumenta o prédio para atrair mais pessoas, para acomodar mais pessoas, para poder matricular mais, isso é investimento. Agora, não, eu vou pintar a escola, vou comprar substituir uma cadeira que estragou. Isso não é investimento. Aí isso entra nos custos fixos. Porque você está cuidando da estrutura também, mas não é para te dar um retorno, é para fazer a manutenção daquilo que já existe. Tá? Então tem que cuidar bem, porque tem que estar cada macaco no seu galho para você conseguir ter os indicadores corretos, para você conseguir ter a visão correta de onde tem que aumentar, onde é que tem que diminuir, quais são as estratégias que a gente vai usar financeiramente, porque a gente tem a clareza de cada despesa tá no setor correto. Então, essas são as despesas, certo? E aí, como é que a gente calcula? A gente vai calcular, vamos fazer o cálculo, deixa eu ver se vai aparecer aqui, acho que eu vou ter que apagar aqui. Eu vou botar aqui para cima, aí como é que a gente calcula alguns indicadores bem importantes. O primeiro indicador que eu gostaria que você anotasse aí é a margem de contribuição. Olha, o que é esse negócio? Muitos softwares de gestão empresarial, financeira, não trazem isso aqui. Gente, eu tô chutando esse negócio toda hora. Não trazem esse indicador. Esse indicador é importantíssimo, ele ajuda até na sua precificação. Mas a margem de contribuição, como diz o nome, é a margem que sobra para contribuir para pagar os seus custos fixos e gerar o lucro que você quer. Então, como é que eu calculo a margem de contribuição? Vamos botar aqui, ó. Margem de contribuição é igual o faturamento menos as despesas variáveis. Pronto. O resultado aqui vai me dizer que quanto sobrou para eu pagar os meus custos fixos. Vamos dar um exemplo? Vou pegar aqui a margem de contribuição e aí o faturamento, a gente pegou uma escola, num dos episódios da Escola de Sucesso, a gente pegou uma escola que tem um faturamento mês de 60 mil, ok? Digamos que ela gaste de despesa variável, ela tem como despesa variável 25 mil, certo? Então, a margem de contribuição dela vai ser de 35 mil. Ou seja, esses 35 mil é o dinheiro que sobrou para pagar os custos fixos e gerar o lucro que você espera. É bom? É ruim? Depende. Depende de como é que tá os seus custos, depende da sua meta de margem, da sua margem de lucro, aquilo que você quer colocar. Então, vai depender isso aqui, certo? Então, a margem de contribuição é o primeiro indicador que a gente vai achar. Depois, como é que a gente faz? Como é que a gente continua isso? A gente pega a margem de contribuição, aí eu quero achar agora outro indicador que se chama lucro operacional antes dos investimentos. Tá? Eu não vou botar tudo aqui, vai ficar muito grande, mas você pode anotar aí. Lucro operacional antes dos investimentos, o LOAI, tá? Como é que eu faço o LOAI? Eu pego a margem de contribuição menos, quem vem em seguida? Custos fixos. Os custos fixos. Digamos que você tem a margem de contribuição ficou 35 mil. Digamos que você tem de custo fixo, você tem 25 mil também.
vai te sobrar 10 mil. Ok? Esses 10 mil, eu ainda tenho que tirar os investimentos e o lucro. Vamos lá. E aí vai sobrar o lucro. Então, vamos apagar aqui. Você já sabe quais são os setores do fluxo de caixa. Aí, vamos lá. Vamos pegar agora, achar o lucro operacional. Que agora nós vamos descontar os investimentos. O que é o lucro operacional? Eu vou pegar o LOAI, que é o indicador de cima, menos os investimentos. Ok? Então, digamos que essa empresa, ela tem aqui 10 mil de LOAI e o investimento dela seja de 4 mil reais. A marketing também é investimento. Você investe em tráfego pago, você investe em impulsionar coisas nas mídias sociais. Isso tudo você vai fazer investimento em, vai botar outdoor, propaganda no rádio, enfim, tudo isso é investimento porque você está esperando um retorno disso. Ou seja, qual vai ser o seu lucro operacional? 6 mil reais. Ok? Então, isso é o que sobrou. Só que essa sobra não é sua. Essa sobra não é do seu Prolabore. Essa sobra é da escola. Isso aqui vai ser reinvestido para crescimento da escola, para a reserva da tranquilidade ou alguma outra reserva. Digamos que você queira, por exemplo, eu tenho na minha escola, a gente tem o serviço de transporte para os alunos. Então, a gente busca eles e leva. Então, se você quer comprar um carro para a escola, para fazer esse tipo de trabalho, aí você precisa ter uma outra reserva para você ir aportando. Não é da reserva da tranquilidade que sai esse dinheiro. E aí você vai economizando para poder dar um aporte legal ou pagar o carro à vista. Certo? Então, aqui nós vimos exatamente como calcular, achar o lucro operacional da escola. E aí, a sua escola está tendo lucro ou está tendo prejuízo? Tá? Então, o que acontece? Aí você vai ver a sua lucratividade, tá? Como é que você vai achar a lucratividade? Vamos arredondar aqui os números para ficar mais fácil da gente calcular. Vamos botar aqui 5 mil. 5 mil de investimentos e aí sobrou 5 mil de lucro operacional, tá? Como é que você sabe a sua lucratividade? Vamos botar aqui, qual o percentual da lucratividade da sua escola, que é o tema do nosso episódio de hoje. O que é a lucratividade? Você vai pegar o lucro operacional, que a gente achou aqui, dividido pelo faturamento. Ou seja, a lucratividade é igual os 5 mil dividido pelos 60 mil, que vai dar 8%. Essa é a lucratividade da sua escola. É bom? É ruim? Como é que a gente sabe se é bom ou se é ruim? Olha só, há uma convenção na administração que diz que empresas de serviço, que é o seu caso, que é a sua escola, um lucro bom, um lucro legal, seria entre 20% e 30%. Esse seria um lucro show de bola para uma empresa de serviço. Ou seja, 8% tá baixo. Mas nós também temos que ver outros fatores. Esse 8% representa quanto em dinheiro? Ele representa 5 mil. Poxa, 5 mil é pouco, 5 mil é baixo, tá? Não, esse 8%, de acordo com o faturamento que eu tenho na escola, representa, não sei, 50 mil. Então, tem aí sim, aí são outros 500. Então, não é só a gente ver o percentual, que é importantíssimo, na real, essa é a primeira coisa que a gente precisa achar, e aí ver quanto que isso representa em dinheiro mesmo, certo? Como é que você vai saber
Como é que você vai poder comparar para saber se realmente essa lucratividade está legal? Sempre compare iguais com iguais, tá? Não tem como eu comparar laranja com maçã, limão com banana. Então, a gente compara, por exemplo, se você tem uma franquia de uma escola, você vai comparar os franqueados. Qual é a lucratividade que os franqueados da mesma franquia estão tendo nas suas escolas? Ou, pelo menos, do mesmo nicho. Não dá para pegar a sua escola de dança, por exemplo, e comparar com a lucratividade do pipoqueiro da esquina da escola. Tá? Ou com a loja de ferragem que tem no centro. Então, você compara sempre com os do mesmo nicho que você, para ver, pô, tá todo mundo lucrando que nem eu, tá lucrando um pouco acima, um pouco abaixo, então eu tô indo relativamente bem. Mas sempre tenha metas de aumentar o seu faturamento e o seu lucro. Essas duas metas precisam estar no seu radar. Tá lá no... Eu já paguei, né? No telhado, no planejamento estratégico, no telhado da sua escola de tijolos, lá no telhado está o planejamento estratégico e nesse planejamento precisa ter quanto você quer aumentar de faturamento da escola, que é o número de matrículas, né, em valor, e quanto você quer aumentar de lucro na escola, que daí você vai botar em valor também. Não coloca em percentual, coloca em valor. Eu quero que ela tenha um lucro. Hoje ela está tendo um lucro de 5 mil. Eu quero que ela tenha um lucro de 15 mil. E aí tem estratégias pontuais para você poder aumentar o seu lucro. Só que isso a gente vai ver no próximo episódio, porque senão nós vamos ficar aqui até bem tarde, porque existem estratégias legais para você aumentar o seu lucro. Hoje aqui o nosso intuito é saber se a sua escola está tendo lucro. Você precisa entender se você está tendo lucro, se está no prejuízo, se está empatando. Já descobrimos como fazer isso, anota aí e já pega os seus números. Pega o mês passado e aí faz esse pente fino, essa triagem para você conseguir ter certeza do quanto foi o seu lucro, pelo menos no mês passado. Eu comecei hoje o nosso episódio perguntando quanto foi o seu lucro nos últimos 3 meses. Se você não tem o controle do fluxo de caixa, você não vai conseguir me responder isso. Mas se você se lembra, pelo menos, de como é que foi o último mês, coloca isso numa planilha, num software, muito melhor do que no papel, para você poder fazer esses cálculos aqui, que não é nada difícil, né, gente? Isso aqui é uma formulazinha simples, tá? As 4 operações básicas ali, somar, multiplicar, dividir, diminuir, tá? Então, não é nada complicado. E isso vai te ajudar, então, a aumentar o faturamento e lucro da sua escola. Para quê? Para ter mais dinheiro no bolso e menos trabalho em 60 dias. Certo? Lembrando que nós estamos com as inscrições da Imersão Escola Lucrativa abertas. É um evento online 100% gratuito, onde eu ensino donos e donas de escola a aumentarem o faturamento e lucro das suas escolas. Para quê? Para ter mais dinheiro no bolso e menos trabalho em 60 dias. Para você participar é muito fácil, é só ir lá no link da bio do meu Instagram, @alidurgante, e clicar lá e fazer a sua inscrição, porque hoje saiu o 4º e último episódio da série. Esses episódios estão cheíssimos de conteúdo, muito mais do que a gente tem conversado nos episódios da Escola de Sucesso. Aproveita, faça suas anotações, tome as suas medidas necessárias para mudar o que precisa ser mudado na sua escola. E meter bala, porque 2023 vai ser um ano que vai ser da sua escola, que você vai arrebentar de vender para alavancar os seus resultados e deixar a concorrência lá para trás. Certo? Então, tenha um excelente ano. Eu espero de verdade que você use essas informações, porque lembra que eu sempre digo que o jogo começa quando acabar esse vídeo. Não adianta só você ficar assistindo e ter um monte de conhecimento e ler um monte de livros e você não aplicar aquilo. Certo? Quando você desligar aqui é que o negócio começa mesmo.